E aí, como é que você está? Tudo bem? Eu espero que você esteja bem e que você esteja aproveitando ao máximo as nossas aulas nessa nova modalidade, nesse novo jeito, que com certeza vai de alguma forma ajudar a gente a crescer, ter novas aprendizagens e novos conhecimentos, tá bom? Então vamos embarcar aqui na nossa aula também de ensino religioso, tá bom? Nós estamos no 6º capítulo já. Vamos iniciar o 6º capítulo e cada capítulo ele vem trazendo um tema, tá bom? O tema para esse capítulo, do capítulo 6, é mensagens e mensageiros do Senhor. Nesse capítulo a gente vai ver especialmente falando sobre alguém, um mensageiro do Senhor. Mas nesse capítulo vem trazendo uma história que envolve praticamente ali 3 pessoas em especial, tá bom? Uma delas é o rei Acabe, a sua esposa Jezabel e o profeta Elias. Vamos falar um pouquinho do contexto histórico da época. Israel estava sendo governado por esse rei chamado Acabe. Acabe ficou sendo conhecido como um rei muito fraco na sua liderança. Ele era o rei, mas quem mandava em tudo na verdade era a sua esposa, que se chamava Jezabel. Acabe sabia que o povo de Israel era um povo especial. E como sendo um povo especial, era um povo especial para Deus e devia servir unicamente a Deus. Só que ao ele se casou com essa mulher que não era do povo de Israel. Jezabel era fenícia. E por ser de uma outra cultura, de um outro povo, ela adorava também outros deuses. E dentre os deuses mais conhecidos que Jezabel cultuava e também outros povos ali da região cultuavam, como os cananeus, estavam 2 que eram os mais conhecidos. O primeiro deles era o deus Baal e a outra era como se fosse a esposa de Baal, a deusa conhecida como sendo a companheira de Baal, que era Azerá. Então esses 2 deuses acabavam tendo uma maior importância para Jezabel. Jezabel cultuava esses deuses e acabou levando não somente o rei Acabe a cultuar esses deuses também, mas também todo o povo de Israel agora estava sendo politeísta. Você sabe que Israel deveria ser monoteísta e as outras nações ao redor, no geral, eram politeístas. E monoteísta é que adora um único Deus, ou seja, Israel deveria adorar somente o Senhor. E já as outras nações tinham vários outros deuses, como os fenícios e os cananeus, esses povos que nós acabamos de citar aqui. O interessante do culto a esses deuses é que eles tinham alguns elementos interessantes. Eles acreditavam que eles interferiam diretamente nas colheitas, e as colheitas era algo muito importante para eles naquele tempo. Eles dependiam da colheita para sobreviver. Então eles acabavam cultuando ao deus Baal, a esses deuses, para que eles pudessem ter uma colheita farta. E os cultos que eram dedicados ao deus Baal, por exemplo, era recheado de orgias, bebedices e transes espirituais e tantas coisas estranhas, muito estranhas mesmo, totalmente diferente do que o povo de Israel estava acostumado a ter. Mas eles acabaram entrando nessa por influência de Jezabel. Então a gente pode ver aqui muito a respeito do politeísmo. A Bíblia, ela vai contra o politeísmo. Há um mandamento da palavra de Deus que diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, a intenção de Deus é que somente Ele seja adorado. Por quê? Porque segundo a Bíblia não há outro Deus além do Senhor. Você pode citar para mim algum povo conhecido por ser politeísta, por ter muitos deuses? Você pode lembrar de algum? Tem, por exemplo, os gregos, né? A mitologia grega é recheada de um panteão de vários deuses. Os romanos também tinham vários e vários deuses. Os nórdicos também, né, que pelos filmes acabaram sendo mais conhecidos hoje em dia, eles também têm um panteão, vários e vários deuses. Mas a Bíblia cultua apenas um Deus, que é o Senhor. Belezinha até aqui? Pois é nesse momento da história então que entra o profeta Elias. Elias, ele era conhecido como o Tesbita, porque ele era de uma região que se chamava Tisbé. Ele nasceu provavelmente no século 9 a.C. Ele teve uma participação muito importante ali no reino de Israel nesse momento.
Existiam vários cultos, como eu falei para vocês, a esses outros deuses. Para vocês terem uma ideia, Jezabel ela acabou juntando vários sacerdotes para esses deuses. Existiam aproximadamente, um número que a Bíblia dá, 450 profetas para o deus Baal e 400 profetas para a esposa de Baal. Elias foi lá e disse assim, isso não pode ficar desse jeito. E ele foi diretamente a Acabe, que era o rei, para que ele pudesse acabar com essas coisas. Mas Acabe, como eu falei para você, não tinha pulso, não tinha liderança. Era a esposa dele que mandava. Ali no Monte Carmelo foi feito um grande desafio. O Deus que respondesse por fogo, primeiramente, seria reconhecido como o verdadeiro Deus. Se juntaram todos os 450 aproximadamente profetas que eram de Baal e somente Elias ficou do lado do Senhor. Eles fizeram espécies de sacrifícios que eram muito comum na época, eles oferecerem para os seus deuses e ali os 450 profetas de Baal tentaram de todas as formas invocar o seu Deus para que ele respondesse por fogo, mas nada aconteceu. Quando Elias se põe a orar para o Senhor, rapidamente, segundo o texto bíblico, Deus responde por fogo e todo o povo de Israel reconhece que o Deus verdadeiro não era Baal ou qualquer outro desses deuses que estavam sendo adorados, mas que o verdadeiro Deus é o Senhor. Essa história você pode encontrar mais profundamente no nosso capítulo 6, ou mesmo no texto bíblico, no livro de 1 Reis. Sabe, essa história tem uma grande lição pra gente. A lição é de que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir ao Senhor e servir a qualquer outro Deus. Essa era a mensagem que Elias queria colocar para o povo. Eles eram o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, mas eles não podiam ficar nessa confusão espiritual. Eles tinham que decidir, ou por Baal ou pelo Senhor. Graças aos feitos de Deus através de Elias, o povo pôde reconhecer de fato que o verdadeiro Deus é o Senhor. Hoje a gente não precisa de todas essas provas, né? Hoje a gente sabe que verdadeiramente o Senhor é o nosso Deus. Então que essa curta mensagem fique no seu coração não só como uma forma de aprendizado, mas também como uma forma de meditação, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu quero aproveitar esse momento para orar junto com você também. Então, se você puder, feche os seus olhos aí e vamos falar com Deus. Oremos. Querido Senhor, nós te agradecemos por esse pequeno momento que tivemos para refletir um pouquinho na história de Elias. Que o Senhor possa nos abençoar para que possamos entender cada dia de que o Senhor é o verdadeiro Deus e de que nós precisamos te servir, Senhor. Nos abençoe hoje e sempre, guie a nossa vida, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe então, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.